agora estamos na segunda parte do episódio Por Trás da Arquitetura de Dados com os nossos especialistas. Como a unificação de dados no OneLake ajuda as empresas a tomar decisão mais rápida e confiável? Bom, não só no OneLake, né? Em todos os Acho data que lakes todos, né? acaba sendo um agregador ali de informação, né? Porque, como eu falei ali no ambiente tradicionais, né, eu tenho esses dados separados em ferramentas diferentes porque elas fazem trabalhos diferentes, né? E às vezes eu preciso tirar um insight que eu cruzo informações de diversas ferramentas transacionais, né? E ter um ambiente único, né, um storage que eu consigo armazenar esses dados e trabalhar para que esses dados se conversem, né, é muito importante, tá? E o OneLake ainda mais porque ele veio para ser o OneDrive para dados, né? A Microsoft até brinca com esse ponto. Por quê? Porque eu consigo instalar dentro do meu Windows, né, um driver do OneLake, onde todas as informações que eu tenho dentro do meu Data Lake, que eu tenho acesso, lógico, né, vai aparecer no Explorer do Windows. Né? Então, vai aparecer como pasta lá, os arquivos com Delta Parquet, um Excel, uma foto, seja o que for ali que eu tenho dentro do meu Data Lake, eu consigo acessar através do Windows de uma maneira simplificada, até para fazer uma validação rápida, né, ou até fazer um teste rápido com Python local, né, caso eu queira fazer isso, eu tenho essa flexibilidade para atuar. Né? E além que eu tenho uma Lake Hub, né, para os usuários, né, que é um botão que aparece ali no app.powerbr.com, onde o cliente clica e ele já consegue ver numa visão única, né, basicamente, uma lista de todas as informações que eu tenho acesso, seja ele relatório, modelo semântico, ou até mesmo dado direto do Data Lake, né, do Lake do Fabric. Né? E aí ele tem esse catálogo, vamos dizer assim, né, já de cara, com tudo que ele tem disponível de acesso. Tá? Lógico, tem ferramentas de catálogos mais avançadas, como o Purvel, né, e outras ferramentas, mas vão ali que ele veio para ser um facilitador. Né? Então, não só entregar ali, né, uma camada única de armazenamento, mas ter essas funções que facilitam. Poxa, eu tenho meu OneDrive para dados ali para trabalhar no Windows, eu tenho esse catálogo de uma Lake Hub ali para os meus usuários de negócio, para conseguir acessar os dados de maneira rápida e conseguir já criar algum relatório, entregar esse dado para um usuário final, acaba sendo um facilitador muito grande, tá? E ele é interessante porque ele tem um modelo de cobrança muito similar ao Storage Account do Azure, que todo mundo, né, que trabalhou com Azure já conhece, né? Que paga por volume de dados armazenados, tá? Tem algumas camadas ali, né, de cada um deles, processamento em cache, ou se tem disaster recover, ou se é um dado em um único ponto de lugar, tem valores diferentes em cada um deles, tá? Mas eu diria que a maior porcentagem ali do uso do dado é dado armazenado, né? Tem clientes que acabam adotando o DR, mas depende muito do cliente, né? Eu aconselho sempre a adotar, né? A gente viu problemas recentes ali, tanto na AWS ali quanto no Azure, né, em relação a algumas localidades, né, mas ele não é só um storage, né, ele acaba sendo esse agregador ali, facilitador para trabalhar com os dados em diversos lugares. Né. E o Fabric é interessante do OneLake porque eu não preciso ficar duplicando o meu dado para poder acessar com ferramentas diferentes, né? Então, por exemplo, se eu quero acessar com análise service, ali, que é o modelo semântico, eu consigo acessar o mesmo dado que eu estou usando com a ferramenta de Spark, que é o mesmo dado que a ferramenta de ETL está trazendo o dado para dentro do OneLake, né? Eu não preciso ficar criando cópias da minha informação para trabalhar com ferramentas diferentes. Né? Então, acaba sendo um facilitador isso, mas acaba sendo característica do próprio Fabric em si, não exclusiva do OneLake. Entendi. Ele acaba integrando todas as funcionalidades, né? Sim, sim. Interessante. E uma coisa muito bacana do OneLake também, a gente entrando nessa nova era da inteligência artificial, e por ele poder ser um silo muito parecido com lakehouses, né, que pode ser salvo qualquer tipo de arquivo dentro da instância de dados ali, um Parquet, um CSV, seja outros pontos ali, faz com que a escala do agents que a gente pode criar dentro do Fabric ganhe ainda mais força, né, porque ele consegue fazer uma integração nativa, ganha escala, então o OneLake também tem esse ganho muito forte, né, por essa vasta possibilidade de integrações e essa escalabilidade com a parte de IA também. Exato, ponto interessante, né? Que às vezes você pensa assim, poxa, eu estou contratando o Fabric, que é uma caixinha fechada, né? E eu vou trabalhar com meus dados lá dentro, eu vou gerar um lock-in nos meus dados? Não, não vai gerar, tá? De jeito nenhum. Você está lá trabalhando no formato Delta Parquet, né? E diversos outros tipos de arquivo que você queira armazenar, e você consegue acessar esses dados através de API, né? Sobre esse dado, até mesmo plugando uma ferramenta de GraphQL ou um endpoint de SQL, então ou até mesmo acessando o arquivo direto dentro do OneLake ali através de API, um Service Principal, você consegue fazer. Né? Então a Microsoft não gera lock-in nas informações que tem dentro do seu Data Lake, tá? Então se eu quiser plugar uma ferramenta terceira, externa, sobre os dados que tem dentro do OneLake, eu consigo fazer sem grandes problemas, tá?
É só seguir o passo a passo de liberação de acesso, de governança e tal, que você consegue acessar esses dados através de outras ferramentas. É como se fosse um canivete suíço, né? São muitas possibilidades e funcionalidades, né? E a gente tem, acho que hoje, mais de 20 features e você pode usar ela para diversos fins, né? Por isso que é importante entender para cada desafio qual que é a feature que melhor vai resolver o problema. E aí Exato. você vai ter um ambiente que vai ter o dado certo na hora certa para as pessoas consumirem e tomarem decisão em cima desses dados. Você pode falar sobre os principais componentes do Fabric? Né, o Fabric ele atua em todas as camadas ali que eu comentei, né? E até um pouco mais, né? Até excede, né, essas camadas ali que são padrão ali de um ambiente analítico, né? Ele tem a ferramenta de ETL, que é o Pipelines, né, que ele chama de Pipelines, mas na verdade é o Data Factor, né, que compartilha o mesmo código-fonte, né, que a gente já tem no Azure, tá? E esse Data Factor ele acaba executando tanto data flows, né, que eu consigo trabalhar o dado um pouquinho já na camada de armazenamento, né, que é o ETL, né, então já trazer o dado, transformar e depois carregar isso em algum lugar, né, quanto também nos pipelines, né, que acaba sendo uma ferramenta mais rápida ali de copiar os dados ali e trazer isso para dentro do OneLake ali, né, para o nosso Data Lake, tá? Eu tenho o Synapse Engineer, né, que até mudou o nome, agora é só Engineer. A Microsoft acaba tirando um pouco mais o nome do Synapse. Então, sempre quando vocês forem procurar, né, o nome de ferramenta, provavelmente ela mudou de nome, porque cada 6 meses ali acontece alguma mudança e a Microsoft tenta simplificar ou ajustar ali o nome das ferramentas. Mas no final das contas é a mesma ferramenta em si, né, que é um cluster Spark, que roda Python, R, SQL e algumas outras linguagens ali, que é um cluster Spark onde eu consigo adicionar bibliotecas e trabalhar os dados, né, a partir dali, né. É até legal que esse cluster eu consigo configurar o tamanho, quantos nós, né, que eu vou trabalhar, o tamanho de cada nó, então ele é bem flexível ali em relação a isso, tá? E eu trabalho os dados que estão dentro do OneLake através dessa ferramenta, né. E os dados que estão dentro do OneLake, eles são por padrão Delta Sparkers. Então, ou seja, todo dado que está lá dentro, ele é versionado, né, em relação às modificações, né, de insert, update, delete, né, em relação a esse dado. Ele funciona como se fosse um banco de dados, né, vamos dizer assim. É um arquivo onde eu tenho os metadados ali relacionados a essa tabela e eu consigo fazer alterações dentro do mesmo arquivo, como se fosse um arquivo de MDF ali de um banco de dados convencional, tá? Mas ele é feito para processamento de Big Data, né? Então ele acaba tendo um nível de compressão super interessante, né? Bate ali 10 vezes ali o nível de compressão de um arquivo cru, né, em relação ao uso, e a Microsoft adotou esse padrão, né, para usar ali para as tabelas, né, em si. Quando eu converto esse dado em tabela, normalmente ele vai ser no formato Delta Parquet. Tá? E eu tenho endpoints, né, para acessar esse dado, que é, por exemplo, um endpoint de SQL, né, que são os lakehouses em si, né, onde eu consigo trabalhar com esses dados que estão em Delta Parquet com queries SQLs comuns. Né? Poxa, eu quero fazer um join, select asterístico, from ali, que não é muito recomendado. Bruno, então quer dizer que eu posso pegar meu SQL Manage Studio e conectar lá no Fabric? Você consegue pegar até o Visual Code ali que você tem depois Tá tudo integrado, né, ali, bacana. 100%, cara. Nossa, eu diria que quem trabalhou com modelo antes nuvem, né, poxa, tem que provisionar a máquina, criar um cluster Spark ali, que configurar cada nó, fazer tudo isso se conversar, e evoluiu isso para o modelo PaaS, né, que ainda não é o Fabric, né, mas eu preciso gerenciar cada caixinha de forma apartada, né, fazer isso conversar, e começa a trabalhar com Fabric, você está nas nuvens, você consegue trabalhar isso de uma maneira muito simplificada e você tem todas as ferramentas para trabalhar o seu dado dentro de um único lugar, né. É um facilitador gigantesco, né? Como eu comentei, poxa, acelera projetos ali até em meses, né, só por ter usado como a ferramenta principal ali o Microsoft Fabric. Tá? Bom, entrando mais nessa parte de liderança, né, falando sobre os projetos, as capacitações profissionais, agora me dirijo a você, André. Quando a gente fala em transformar a arquitetura de dados em resultado numa operação, o que isso significa? Bom, significa que a gente precisa entender, né, exatamente o que o cliente precisa. Né? E conforme a gente comentou aqui anteriormente, a gente tem uma metodologia, né, que nós encapsulamos, que é o Discovery X, que ajuda a gente a entender as dores do cliente, conhecer o cliente, conhecer as áreas de negócio dele. Para quê? Para a gente ajudar, né, a gente conhecer o cliente e propor, né, uma arquitetura que de fato vai resolver o problema dele. Não só a arquitetura, a tecnologia, mas também que a gente possa engajar
todas as pessoas que estão ali dentro da empresa. A gente está falando de Fabric hoje, por exemplo. Né? Então, imagina que ele tem lá um monte de features, e aí, qual que para esse cliente, né, eu vou, digamos assim, propor para resolver o problema dele. E conhecendo também, vamos falar assim, um pouco do capital humano, né, da empresa, fala, puxa, o time dessa empresa domina muito SQL, ou tipo, domina muito Python, ou Scala, ou Java. Então a gente tem, né, todo um ecossistema de ferramentas ali dentro do Fab que pode propor uma arquitetura que vai incluir o time, porque é muito importante que a gente tenha um engajamento de todas as pessoas das empresas para que aquele projeto tenha sucesso, né? Então, uma arquitetura, ela tem que pensar também um pouco nas pessoas para poder incluir, né, engajar eles no projeto. Ela tem que ser escalável, ela tem que ser robusta, né? E ela tem que ter governança, né? E ela deve contemplar o kit básico dos 5 Vs de Big Data, né? Para poder atender esses requisitos e ela ser escalável, né? Ela ter uma longevidade ali, ter um projeto que vai ser suportado por muito tempo, né? E o principal é ali a tecnologia suportando. O principal é a gente entender a real necessidade do negócio, adequar a arquitetura para poder, né, ter sucesso no projeto. Né? E isso vem com construção de modelos semânticos, metodologias, né? Dentro do Discovery X a gente tem o Discovery KPI Cards, que ajuda a fazer um levantamento das áreas de negócio, quais são as dores, quais são os indicadores. Isso é um norte incrível, né, para a gente poder conduzir o projeto, provisionar uma arquitetura e ter o sucesso no final. Quando a gente fala em dados, né, eu até já tinha levantado essa pauta, né, ainda fica aquela coisa, né, entre tecnologia, negócio, as pessoas às vezes elas não têm uma certa compreensão de como aquilo pode facilitar. E agora na sua visão como um líder de área que trabalha ali diretamente com os projetos, como que você lida com esse fator humano, sabe, da tecnologia, não sei se... Engajamento. Engajamento. Colocar isso comunicar, né, isso de uma forma muito clara, trazendo os ganhos de fato. Porque quando a gente tem assim um trabalho repetitivo, né, esse trabalho repetitivo ele não tem assim um ganho grande para a companhia. E quando a gente tem tudo que é muito repetitivo, a gente pode, digamos assim, automatizar, a gente pode ter um ganho. Só que também a gente tem, falei, puxa, a pessoa vai falar, eu estou trabalhando aqui o dia inteiro e isso vai consumir. É só mudança de, digamos assim, de comportamento. Porque o trabalho repetitivo não agrega, mas o trabalho analítico sim. Então, o que você tem que ali de alguma forma, né, comunicar? Vamos deixar de ser operacionais e a gente vai ser mais analítico, porque é esse tempo que vai trazer valor para a empresa. A pessoa não vai estar construindo o dado, ela vai estar analisando, descobrindo coisas que antes ela não tinha tempo para descobrir porque ela estava fazendo planilha. E isso não agrega valor. Então, essa ideia, né, de fazer esse tempo operacional se transformar analítico pode trazer muitas vantagens competitivas para a empresa e ajudar a engajar as pessoas, porque elas vão estar mostrando o valor para a empresa, né? Elas não vão estar mais escondidas. Ali, estou fazendo a planilha, estou fazendo a planilha. Não, Exato. o resultado está aqui, descobri isso. Tinha um elefante passando debaixo da porta, e a gente descobriu, e agora a gente pode reduzir custos, maximizar lucros, que no fundo é tudo isso. E é um processo, né, que para as pessoas se sentirem imersas, é realmente mostrar o resultado, mostrar como que aquilo pode gerar aderência, mas também gerar escala para ele. É mostrar que o dia dele não é uma coisa que todo dia ele vai repetir a mesma coisa, para ele nem saber o porquê que ele está fazendo aquilo. Pelo contrário, abrir o espaço, abrir uma fenda para ele ver que ele pode gerar valor realmente, gerar algo que ele possa ser tangível no dia a dia, tanto da companhia quanto dele. Né? Então, isso é uma Exato. coisa muito importante Sim. também na estratégia. E a oportunidade para ser um destaque dentro da companhia, né? Porque isso vai trazer, né, o valor do trabalho que ele está fazendo. Exato, até um ponto interessante, né? Sempre quando você vê que está gastando muitas horas, né, em uma tarefa repetitiva, né? Faça o estudo, né? Poxa, eu gasto, sei lá,
10 horas por mês sobre essa atividade, só que todo mês eu tenho que fazer essa mesma atividade, né? Se eu projetar isso em 5 anos, quantas horas isso vai ser gasto, né? Compensa eu gastar um pouquinho mais de horas ali no primeiro mês para poder automatizar o máximo dessa tarefa? Né? Normalmente sim, tá? Tem até um caso dentro da DataX, tá? Onde a gente fazia um relatório de performance sobre o ambiente, né, de SQL Server, e isso levava muito tempo para fazer. Era quase 2 dias fazendo um relatório. E era um relatório muito similar, né? Tinha os mesmos gráficos, né? Os comentários dependiam muito da análise ali em relação ao gráfico. Aí sentou eu e o Shiva, né? O Shiva é um colaborador nosso ali, que trabalhou comigo no projeto. Shiva é um querido, tá? Abraço, Shiva, se estiver assistindo ali. E a gente automatizou esse relatório, né? E esse relatório que levava quase 2 dias, né? 3 dias para ser feito, acabou sendo feito em 10 minutos, né? Após essa automatização. Né? E isso está sendo usado até hoje, né? Mais de 10 anos ali sendo utilizado esse relatório, né? Todos os dias. E tudo que você puder automatizar, né? Que você entende que está gastando horas repetitivas, né? E que com tecnologia você vai melhorar isso, né? São horas bem gastas, tá? Eu acredito que a automatização, eu acho que é algo que eu mais trabalho, né? São em coisas que deixam de pessoas fazer trabalhos repetitivos, é o meu principal foco ali no dia a dia, tá? Bom, agora para você de novo, André. O que muda quando os times técnicos entendem que não é só a ferramenta que impacta o negócio, mas essa visão como um todo, né? Assim como você tinha falado, a gente procura mostrar para o cliente como é que ele pode usar aquela ferramenta, nem todo mundo está preparado, né? Nem todo mundo tem aquele conhecimento na área técnica. Então, como que você traz isso para o cliente em si? Então, vamos supor, aqui, por exemplo, você sabe explicar para o cliente o que é, mas os técnicos, como que você conscientiza eles para passar essa visão para o cliente? Sim, esse é um grande desafio, né? Porque existe um grande abismo, normalmente, né, entre as áreas de negócio e o pessoal técnico, que às vezes eles são muito técnicos. E às vezes precisa de um tradutor simultâneo ali no meio para traduzir os problemas de negócio em soluções, né, de tecnologia. E com isso, volto a falar mais uma vez, né? A metodologia, né, que nós desenvolvemos, né, com o Discovery X, é para estreitar esse relacionamento, diminuir esse espaço, criar essa ponte que leva o negócio até a tecnologia. Então isso traz uma linguagem muito simples para eles conversarem, né, com as áreas de negócio e depois traduzir para o tecniquez, assim, né? Porque realmente eu acho que isso é um problema em todas as organizações, né? E aí a gente criou, né, esse mecanismo para diminuir o espaço e realmente, digamos assim, ser assertivo. Porque muitas vezes a parte da tecnologia sabe o que ela precisa fazer mais ou menos de acordo com o que é mais utilizado, né, hoje em dia nos projetos, mas às vezes a área de negócio sabe que ela precisa de uma solução, mas ela não sabe exatamente qual é a solução. Né? Então as perguntas que nós temos ajudam o cliente a entrar num processo de reflexão e descobrir como que ele é conduzido dentro dessa jornada. Né? É basicamente um plano de adoção que começa assim, direcionando, né? A gente, digamos assim, a gente conduz o projeto, um começo, meio e fim. Então não chega lá, o que vocês precisam? Pense, né? Assim, né? Tipo, você precisa direcionar melhor a pergunta, porque daí você vai conseguir extrair o que você precisa do cliente para ajudar a resolver o problema dele. E muitas vezes ele vai descobrir um problema que nem ele tinha a percepção. Mas isso é ótimo que aconteça nesse momento, porque daí a gente já estabelece estratégias, né, para a gente transpor esse problema e solucionar no fundo com a tecnologia. Então a metodologia nossa hoje ajuda a reduzir esse espaço, né, que existe entre essas áreas. Além de, assim, de ter profissionais bem experientes que façam, né, esse meio campo, né, Sim. com o cliente e com a área técnica. E Boa. aí, agora eu mando uma pergunta para vocês três, né? Qual o conselho que vocês dariam, assim, para uma empresa que ainda não migrou para o Fabric, né? O porquê que a empresa deve migrar? Então, depende muito do momento da empresa em si, tá? Por quê? Porque uma migração envolve retrabalho, né? Normalmente você vai ter que reajustar os processos atuais, né, que existem na companhia, ou até mesmo ajustar tudo que já foi desenvolvido ali em relação para aderir a uma nova tecnologia, né? O Fabric, ele acaba tendo muita facilidade de integração, por exemplo, se eu já uso o Databricks ou se eu tenho um ambiente on-premise, né? Por quê? Porque ele roda Spark, roda Python, SQL, então uma migração para o Fabric seria um processo mais tranquilo, tá? Mas tudo isso envolve
que eu comentei, né? Poxa, eu tenho um ambiente analítico atual, ele já está sendo rodado no dia a dia hoje, os processos já estão maduros, né, em relação a esse uso, né? É lógico, né? Se eu estou querendo atingir novos públicos de negócio, né? Ou eu preciso de ferramentas que eu ainda não tenho, né, em relação a esse uso, né? Não necessariamente eu preciso migrar, tá? Por quê? Porque o Fabric, ele acaba conseguindo ser a ponta de visualização, né? E tem uma facilidade também, que é uma feature chamada Shortcuts, né, dentro do OneLake. Ou seja, se seu dado já está sendo processado na AWS ou no Google, né, ou até mesmo dentro do Azure, né, e eu já tenho as minhas camadas de domínios, né, prontas e processadas, né, para serem utilizadas, eu consigo só plugar essa camada já pronta e processada com shortcuts dentro do Fabric, né, e a partir dali eu consigo usar esse dado para visualização ou para uns processamentos um pouco mais trabalhados. Tá? E ir migrando aos poucos, eu não preciso fazer vamos dizer assim, um dumping direto já para dentro do Fabric, que normalmente uma migração acelerada acaba sendo estressante, né? Tanto para o usuário de negócio quanto para a equipe técnica, né? E fazendo essa adoção aos poucos. Poxa, normalmente quando eu tenho um ambiente analítico, eu já uso Power BI, esse eu já uso Power BI e eu cresço, né, essa volumetria de quantidade de usuários que eu tenho no Power BI, eu consigo fazer a adoção do Fabric, e a partir da adoção do Fabric eu monto os meus lakehouses com shortcuts, com os dados que já estão prontos e processados hoje, e aí novos processos começam a ser criados dentro desse ambiente novo, né? E é ajustando os velhos, quando precisa de ajuste de performance ou algo nesse sentido, já no ambiente mais adequado. Né? É lógico, isso leva tempo, né? Uma migração. Como o Felipe comentou, tem migrações que demoram menos de um mês, né? Uma semana ali, mas são cenários bem específicos, né? Mas você não precisa fazer o dump direto de uma única vez, né? Você pode ir migrando aos poucos e aproveitando o que tem de melhor dentro do Fabric, sem deixar de aproveitar o que já foi desenvolvido ali no seu ambiente analítico atual, tá? Eu acredito que para fazer a migração para o Fabric, antes de você iniciar esse processo, é fazer o assessment, Exato. realmente entender a necessidade, a real maturidade que você está nesse momento, mas foi identificado a maturidade, foi identificado onde vai ser seu foco, onde é o que você quer expandir na companhia, e aí sim escolher com profissionais bem especialistas, bem estruturados, para saber quais são as features que você vai estar utilizando para fazer o processo, para fazer a criação, e como o Bruno falou, entender qual que é a etapa que você vai entrar. Você vai fazer todo o seu stack de dados, ou você vai fazer somente a camada visual, você vai querer fazer uma migração completa. Então, acho que é isso. Os benefícios do Fabric são esses. Você conseguir migrar, mas não por completo, ou se for por completo, ter uma estrutura muito ampla, muito fácil de estruturar no dia a dia e até no processo de construção. Bom, eu recomendaria conhecer um pouco mais a ferramenta para dar esse passo de forma mais segura. Então, por exemplo, hoje, o que eu tenho notado? Né? A gente tem feito alguns workshops e algumas empresas, que até a gente deu o nome Fabric 360. Para quê? Para aproximar o cliente da ferramenta, apresentar ela funcionando, né, dentro de um cenário que a gente tem. E o que a gente percebe após esse workshop? Que digamos assim, as ideias explodem, né, e os clientes falam, puxa, eu não imaginava que era assim, né, eu não imaginava que era assado, que ele fazia isso, que fazia aquilo, que tinha isso, que tinha aquilo, e no final de tudo, né, digamos assim, você tendo um modelo semântico dentro do Fabric, você já consegue utilizar IA com o Copilot Studio, perdão, com o Copilot, né, dentro do Fabric, ou com o Data Agent, né, ali também dentro do Fabric, e fazer perguntas em linguagem natural em cima dos dados, né? Então isso acelera muito, né, esse processo. Bom, vou agora fazer um bate e volta com vocês rápido. Três palavrinhas, tá? Do que é uma arquitetura moderna para vocês. Então, André, o que é uma arquitetura moderna para você? Resiliente, robusta e com governança. Bruno, o que é uma arquitetura moderna para você? Aqui atende a necessidade do cliente. Simples. Simples assim, né? Henrique, o que é uma arquitetura moderna para você? Governança, escalabilidade e retorno. Bom, esse foi o nosso episódio por dentro da arquitetura do futuro. Então, fazendo um resumo breve aqui, nós entendemos aí algumas features do Fabric, entendemos como ele pode atender a empresa, entendemos as integrações que ele tem e também vocês conseguiram analisar, observar
o nosso time técnico, né, a expertise deles, que não é só para atender, né, os profissionais técnicos das empresas, mas também os decisores, os tomadores de decisão. Então, isso é muito importante. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Obrigada, Henrique, Bruno, André. Então, se você quer saber mais como funcionam os projetos da DataX, como migrar para o Fabric, conhecer as soluções que nós oferecemos, acesse o nosso site datax.com.br e fale com os nossos especialistas. E esse foi o Data Experience, onde tecnologia e propósito se encontram. Até o nosso próximo episódio.